Nós temos mais uma vez o Henry Bugalho usando a imagem do Nando Moura para ganhar visualizações. O Henry Bugalho ele precisa do Nando Moura. É impressionante isso. Porque na cabeça dele o Nando Moura é o maior canal conservador de direita. Sendo que tem outros canais também. E outra coisa, o Nando Moura não são milhões de pessoas de direita inscritos no Nando Moura. Tem muita gente aí, muita adolescente aí que não sabe o que está acontecendo, que segue o Nando Moura. O Nando Moura não é isso tudo. O Terça Livre tem muito mais importância como extrema-direita do que o Nando Moura. O Nando Moura é apenas um personagem. E o Henry Bugalho ele não encara o Nando Moura como um personagem. Ele encara como um cara real, como um extremista de direita real. Tudo bem, eu concordo com o Henry Bugalho. O Nando Moura ele tem a ideologia extremista dele. Então, assim, tem um vídeo que eu acabei de ver do Henry Bugalho que tem o título Renúncia, Abominação, Resposta a Nando Moura. Bom, e aí nesse vídeo o Henry Bugalho ele se supera. Dessa vez ele faz um react do Nando Moura. Um react. Pegou um vídeo antigo do Nando Moura, quando ele estava falando sobre o Bolsonaro nas eleições, que o Henry Bugalho fala que ele foi um dos principais responsáveis por ajudar a eleger o Bolsonaro. Isso é verdade, o Henry Bugalho tem razão nisso daí. O Nando foi um dos influenciadores, mas não foi o principal. Ele foi um dos principais. A gente tem outros canais que na época estavam bombando, estavam crescendo. O Terça Livre já estava crescendo. A gente tem outros canais também, Lilo Vlog, Te Atualizei, vários canais que já eram bolsonaristas. Bernardo Kister. E aí o Henry Bugalho ele fala que o Nando Moura foi no Vilela, no podcast, e ficou xingando, difamando o Henry Bugalho. Mais uma vez o Henry Bugalho ele se vitimiza, porque ele é uma pessoa pública, ele é um youtuber, ele fala de várias pessoas, principalmente ele depende do Nando Moura para fazer visualizações. Nando Moura, Olavo de Carvalho, sempre as mesmas figuras, ele vai repetindo. E aí ele falou, não, Nando Moura me difamou 2 horas, como é que pode existir um canal desse e o dono do canal deixa o cara difamando 2 horas? Cara, isso foi ontem. Como é que o Henry Bugalho estava sabendo disso hoje? O Henry Bugalho deve ter uns soldadinhos, Cirandeiros, que avisam o Henry Bugalho, olha, o fulano falou de você no outro canal. Isso é o que mais acontece no YouTube. Quando eu fiz o vídeo falando do Rubem Gonzalez, que ele tinha falado uma frase em relação às milícias, no dia seguinte ele estava lá. E, enfim, tem soldados, tem pessoas como se fossem espiãs no canal que vai lá e avisa o produtor de conteúdo, olha, fulano tá falando de você e tal, enfim. Bom, então o Henry Bugalho, ele começou, na verdade o Henry Bugalho, ele começou a atacar o Nando Moura, falar do Nando Moura, e agora quando o Nando Moura fala do Henry Bugalho, ele meio que é inaceitável. O Henry Bugalho falou, não, ele atacou o Nando Moura, o Felipe Neto e a mim. Quando o Henry Bugalho foi processar o Giraldelli, o Henry Bugalho chamou a Tabata Amaral, Gabriela Prioli, Felipe Neto, isso tudo para conseguir advogados. Quer dizer, ele se vitimiza junto com o Felipe Neto, junto com pessoas poderosas, para justamente o Henry Bugalho parece que é o que dá a entender, que ele quer uma super aliança de advogados, os super advogados do Felipe Neto, da Gabriela Prioli, para poder atacar, para poder processar o Giraldelli.
né? E não deu outra. O Henri Bugalho foi lá e comemorou. Fez um vídeo comemorando, chamando o Giraldelli de Olavo da esquerda, enfim. Então o Henri Bugalho é assim. Ele é autoritário, na minha visão, ele é autoritário porque ele bloqueia milhares de pessoas no Twitter, né, quando alguém critica o trabalho do Henri Bugalho, não necessariamente difamando, né, o Henri Bugalho vai lá e bloqueia. Né, ele fala, esse cara é um babaca, eu não quero aqui, quero longe de mim. Né, e é assim que ele trabalha. Né. Olha, quando o método do Henri Bugalho é o seguinte, ele não difama, ele não xinga, ele não fala palavrão, mas ele destrói a reputação da pessoa, ele desqualifica a pessoa. Você não precisa difamar alguém para você destruir essa pessoa. Você pode muito bem falar em outros modos. Né? Você tem outros jeitos de fazer, e é o que o Henri Bugalho faz com o Nando Moura. Ele sempre detrata o Nando Moura, sempre desqualifica, né? Muitas vezes com razão, né? Mas eu acho que ele passa dos limites, porque é assim, está desesperado por visualizações, sempre para ele deu certo falar do Nando Moura, as pessoas, como o Henri Bugalho falou, as pessoas pediram para o Henri Bugalho para fazer esse vídeo e ele finge, né? Eu faço, não faço, faço, não faço. Claro que faz, né, cara? Você é um youtuber, o Henri Bugalho é um caçador de likes e views, né? Para ele não importa se amanhã ele vai ter que parar de falar de política. Ele, 50%, 70% não são análises políticas. Henri Bugalho virou, na minha opinião, na minha visão, ele virou um canal de fofoca. Então, sabe, o Henri Bugalho tem o rei na barriga. Ele se acha o cara, ele se acha o analista político, ele se acha o filósofo estrela das galáxias. Né? Dá pra gente perceber isso. É um cara que só pensa em visualizações, só fala de inscritos. Ah, a galera da direita tem milhões de inscritos e eu preciso chegar a milhões de inscritos e não sei o quê. Então, a meta do Henri Bugalho ele não entra para perder. Ele chegou no YouTube para ficar rico no YouTube, né, e para ter milhares e milhares e milhões de inscritos. Ele quer ser o Olavo da esquerda. O Henri Bugalho é o Olavo da esquerda. Né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, cara. O Nando Moura, ele só foi responder o Henri Bugalho num outro canal meses e meses depois do Henri Bugalho ter dado um boom de visualizações falando do Bolsonaro, do Nando Moura e do Olavo de Carvalho. Principalmente dessas três figuras. Né? O Henri Bugalho ele é seleto, ele sabe que essas três figuras têm mais visualizações, então ele sabe que isso ia gerar visualizações para o Henri Bugalho, e tanto que gerou. Então o Henri Bugalho ele fez um react do Nando Moura, né, o Nando Moura falando que teríamos que votar no Bolsonaro porque PT não pode e tal, blá blá blá. Você já sabe muito bem dessa conversa, isso foi em 2018, e o Henri Bugalho tem razão nisso daí, porque o Nando Moura realmente influenciou muitas pessoas, não todo mundo, porque o Nando Moura ele é apenas um personagem. Ele é um personagem, mas ele tem a ideologia dele, né, que é de extrema direita. Então, o que o Henri Bugalho falou sobre o Nando Moura de ter depois parado de defender o Bolsonaro, né, de ter pulado do barco do Bolsonaro, porque ia recair nele, ia respingar no Nando Moura depois, e ele está certo. Né, porque o Nando Moura ele realmente abandonou o barco do Bolsonaro, ele viu que foi a maior burrice, né, de ter votado, de ter falado do Bolsonaro, de ter feito campanha para o Bolsonaro. Só que tem uma coisa, Henri Bugalho, o Nando Moura ele está mostrando muito mais crimes do Bolsonaro e está sendo o melhor analista político do Bolsonaro que você, do que o Henri Bugalho. Isso a gente tem que
concordar, né? Porque o Nando Moura está batendo no Bolsonaro, e ele bate quase todos os dias. Enquanto o Henri Bugalho faz assuntos do trending topics, da política, fala de fofoca, fala de celebridades, fala de tretas, né? O Nando Moura, ele tá lá com aquele mau humor dele, falando do mal do Bolsonaro, falando desse desgoverno, apontando vários crimes, né? Eu sei que não foi o Nando Moura que mudou, foi o Bolsonaro que não cumpriu com as pautas extremistas da direita, e isso acabou emputecendo o Nando Moura, né? E tem razão, foi exatamente isso. O Bolsonaro, ele não fez o que os bolsonaristas arrependidos esperavam que ele fizesse, os mais extremistas. Só que cá entre nós, o Nando Moura agora tá... E olha, ele tá batendo no Bolsonaro de um jeito forte, né? De um jeito bem combativo, né? Coisa que o Henri Bugalho não tem capacidade para isso, né? Ele fala do genocida, lance das vacinas e tal, mas em termos de quantidade de quantidade de combatimento ao bolsonarismo, o Nando Moura, ele acaba batendo mais do que o Henri Bugalho, né? Porque o Henri Bugalho é um cirandeiro e o Nando Moura é um cirandeiro também, né? Nesse aspecto, o Nando Moura também se iguala ao Henri Bugalho, porque um é de direita, o outro é progressista, vamos dizer, liberal, social-democrata, né? É o Henri Bugalho, e o Nando Moura de extrema-direita. Só que eles são youtubers, cara. Eles são caçadores de likes e views, sabe? Todo mundo acaba tendo o mesmo comportamento, a mesma meta, a mesma forma de trabalho, sabe? O Nando Moura, ele é menos cirandeiro, mas ele é cirandeiro, sabe? Ele também precisa de visualizações. Por mais que o canal dele esteja estabilizado no número de visualizações, e o Henri Bugalho não, o Henri Bugalho está crescendo, né? Eles são iguais, nesse sentido de youtubers, e ganhar visualizações, e fazer de tudo para ganhar visualizações, eles se igualam. Eles são iguais nisso daí, eles são escravos de visualizações, de likes e views, porque isso gera mais dinheiro, sabe? E o Henri Bugalho, ele veio para o YouTube não para perder, para ganhar, né? O Henri Bugalho mesmo falou, olha, pode ser que amanhã não fale de política, eu tenha que mudar as coisas e para mim tá tudo bem, porque a diretriz do YouTube, porque o TSE está querendo cortar, desmonetizar. O Henri Bugalho só fala de monetização e desmonetização no canal dele, ele só se preocupa com isso, né? E pouco combatimento, muito pouco, sabe? Daqui a pouco o Henri Bugalho vai estar falando de Pokémon, sabe? Mais fácil o Henri Bugalho falar de Felipe Neto, falar de treta, novela, filmes, seriados, né? Convém muito mais para ele, né? Essas duas pessoas, tanto o Henri Bugalho quanto o Nando Moura, são muito ambiciosos. E o Henri Bugalho, na minha opinião, ele é megalomaníaco, tanto que ele é amigo do Carlito Neto, que é outro megalomaníaco, né? Que só pensam nele, só pensam nas cirandas, nos cirandeiros, né? Só pensa em volta dele, né? Só pensa em visualizações, enfim. Então, para mim, eles são iguais nesse sentido. Então, eu torço para que o Henri Bugalho fique rico logo, né? Fique milionário no YouTube, seja o mais estrela das galáxias de todas, né? O cara mais importante. O Clayson, esse cirandeiro, o Clayson fala, olha, a gente quer, aqui nesse canal, a gente quer estar entre os 5 primeiros progressistas. 5 primeiros canais progressistas. Então todos eles são amiguinhos. Clayson, Henri Bugalho, Carlito Neto, né? Todos eles vêm para enriquecer e para entrar no top 5, top 3 canais progressistas no YouTube. A encrenca com o Giraldelli foi a disputa da hegemonia do campo progressista no YouTube.
Então, eu não acho que o Henry Bugalho é o que o Henry Bugalho acha que ele é. Maior analista político no YouTube, maior filósofo que se autodenomina filósofo, né, porque estudou filosofia, né, o cara que fala as coisas mais importantes no YouTube, o cara que tem mais visualizações, né, enfim, tudo isso aí. São pessoas ambiciosas demais, muito ambiciosas, às vezes gananciosas, quando tem treta entre eles, enfim. Aqui a gente também fala de alguns youtubers, fala dessa plataforma. Eu sou o Scud, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.